Tá. Vocês estão me ouvindo, né? Sim? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos em frente aqui com essa live de fechamento. É bom que eu possa tirar umas dúvidas também, que vocês possam ter, não só sobre o assunto, mas também sobre o andamento da matéria no geral. ICD, ela é, assim, uma matéria, como eu falei, logo na primeira live, né, de fechamento do módulo 1, que poderia ter dois caminhos. E, assim, me justificando um pouco, mas também explicando para vocês o caminho que a gente tirou, né? Esse caminho em que a gente começa com uma análise exploratória de dados e revisões e sobe para teste de hipótese, meio que usando teorema central de limite como ligação, é o caminho mais comum em livros de estatística. Embora ICD não tenha uma abordagem clássica de estatística quando a gente fala em teste de hipótese. Eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Mas, no geral, o assunto que a gente viu até agora foi um pouco de introdução a pandas e tabelas de dados, que eu sei que eu não estou conseguindo mostrar muito, não estou mostrando muito nas aulas, mas estou colocando o código dos slides na medida do possível. Um pouco de revisão de um curso de probabilidade, que eu sei que nem todo mundo vê necessariamente o teorema central de limite, depende do curso da FMG, mas tem uma noção aqui, a gente consegue fazer a revisão para vocês. Isso vem com a parte de teste de hipótese. Toda a parte de teste de hipótese, regressão e aprendizado de máquina podia muito bem ser chamada de uma única coisa, que é inferência. São diferentes formas de fazer inferência em cima de uma população. Teste de hipótese conta a história que é o seguinte, o que aconteceria se eu conseguisse pegar uma outra amostra desse mesmo tamanho? Note que isso é bacana, porque eu não necessariamente vou ter essa outra amostra. Entendeu? Por isso que a gente viu intervalos de confiança, bootstrap, e os p-values e valores pretos, tudo isso meio que tenta simular a noção de outras amostras do mesmo tamanho. Para a gente fazer uma inferência, o que aconteceria se eu repetisse esse experimento? E é por isso que liga muito também com o mundo de ciência no geral. É bom separar ciência de dados de ciência no geral, mas quando a gente fala de teste de hipótese, é meio que a base de ciência em várias áreas, entendeu? Não só em computação. Ciência empírica com dados, né? Aí, só para deixar claro, como teria um outro caminho, assim, a gente poderia muito bem falar de teste de hipótese só no fim do curso, e meio que seguir um caminho mais, olha, vamos falar de regressão linear e machine learning, que no fim seria uma visão mais machine learning. Era possível, e a ligação aqui seria a aula de risco. Então, tem esse branch, mas é bom lembrar que a gente vai ter que voltar a falar um pouco da redução dos mínimos quadrados. A gente viu no fim da primeira parte, entendeu? Para entrar em regressão linear. Mas eu vou relembrar tudo isso para vocês. E é bom também, quando eu falo de regressão linear e machine learning básico, eu já posso assumir que vocês sabem sobre o teste de hipótese. E falar assim, olha, você tem que testar uma hipótese em cima de um resultado de regressão linear. Então, tem vantagens e desvantagens dos dois caminhos, mas o livro do DataScience, então das matérias, segue esse outro caminho aqui, entendeu? Por questões históricas, manteve a outra sequência. Bem, porque vocês não têm um curso de estatística na graduação, né? Assim a gente consegue cobrir um pouco de tudo. Aí aqui, para tentar resumir para vocês, eu sei que está piscando um pouco no slide. Será que se eu sair de moto ela te ajuda? Então, para resumir aqui um pouco para vocês, o que a gente viu nessa primeira parte na segunda parte do curso, né? Eu decidi fazer um fluxograma. É algo que eu devia já há um tempo, eu acho, que para essa parte do ICD, que ajuda vocês a pensar exatamente o que vocês vão fazer. Porque a gente meio que, às vezes, na graduação, lança uma matéria quebrada em várias partes e esquece de mostrar para o aluno como ligar essas partes juntas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, assim, obviamente tem o método científico, aquela hora que eu falei sobre ler a literatura, levantar uma hipótese, alguma coisa, mas depois que você meio que fez esse processo, a primeira coisa que você vai fazer é se perguntar se você está comparando uma amostra ou duas amostras. Na verdade, assim,
Seria mais correto um grupo ou dois grupos. Eu vou até mudar esse slide depois. Se eu estiver comparando apenas um grupo, eu vou para o lado esquerdo. Se eu estiver comparando dois grupos, eu vou para o mundo de testes AB, que é o lado direito. O lado esquerdo é mais complicado, simplesmente porque o lado direito vai se repetir um pouco. Mas vamos assumir que eu tenho apenas um grupo para sumarizar. Informação, né? Eu não quero comparar dois grupos, não quero comparar rótulos diferentes, controle de teste, etc. Eu quero simplesmente saber alguma inferência em cima da população com base nessa minha amostra. Aí, quando você for para o lado esquerdo, você vai se perguntar, eu tenho um valor de referência qual eu quero comparar? Se você lembra na aula de teste de mutação, a gente meio que faz um exemplo, que não é um teste de mutação, mas explica um pouco a ideia, que é o seguinte. Olha, foi montado os júris, tem os júris do Alabama e os júris mais recentes da Califórnia, e a gente quer saber se esse júri representa o que você esperaria por seleção de pó. Ou no caso do Covid. Olha, existe uma noção de você chegar num limiar de imunidade de rebanho, e eu quero saber se eu estou próximo desse limiar. Então, isso é uma hipótese que eu quero fazer. Então, o seu valor de referência é o quê? É aquele, tipo assim, qual é a fração da população que era negra no Alabama? Ou, tipo, qual é o total variation distance da galera do júri na Califórnia? Ou qual é o valor que geralmente a gente aceita como sendo da imunidade de rebanho para a Covid? Sabendo que você tem esse valor ou não, aí você vê o caminho para frente. Se você tem o valor e você consegue, vamos dizer assim, simular a população, às vezes eu consigo fazer isso. Tipo assim, às vezes a população é algo tão simples, como no caso do Alabama, que é mais ou menos assim, não, tem tantas pessoas, tantas são de cada raça, só eu ficar selecionando júris aleatórios, né? Então, se eu consigo meio que simular a população, você meio que tem uma distribuição exata de probabilidade. Você pode até usar ela direto, vai ser um binomial, um multinomial, alguma coisa, mas como ICD a gente tem a noção de simular, né, os acordes, você pode simular isso e ver qual é a probabilidade do seu valor observado. Então, aqui é só um exemplo que a gente viu na aula, né? Onde a gente meio que simulou várias populações na cidade lá do condado da Califórnia. E ao simular essas várias populações, onde é que a gente chegou, né? A gente tira um histograma e a gente observou a nossa estatística de teste, né? Que era o júri original, que tinha um total variation distance de 0,14. Nas várias simulações, isso é muito raro. Inclusive, se eu mensurar a probabilidade desse valor ou um valor além dele, é menor do que 2,5% ou 5%. Eu sei que isso é uma coisa que não é claro para os alunos, quando é que é os 2,5% ou 5%, né? Isso é um detalhe técnico meio tolo, assim, se você quer filtrar os dois lados como não sendo plausível para sua hipótese, você usa 2,5 cada lado. Se eu quero filtrar só o maior, eu uso só o lado direito e uso 5, né? Mas pode assumir 2,5 cada lado, que é mais fácil. Então, como isso é muito raro, tem menos do que 5% de chance de acontecer nessa distribuição amostral aqui, que eu fiz via simulação, né? O que eu falo? Eu rejeito a hipótese nula. Eu falo assim, não, isso não é plausível, né? Isso não é algo que eu esperaria no mundo da seleção uniforme. E essa probabilidade, se eu computar ela, que eu não computo nesse exemplo, eu só uso o limiar de 2.000%, é o valor P, que a gente meio que explorou um pouco mais nas aulas futuras. Se você quer apenas sumarizar a média, tipo assim, olha, eu não quero comparar com o valor de referência, mas eu quero mostrar para o mundo o que é que seria esperado caso fosse repetir esse experimento com o mesmo tamanho de amostra, aí eu computo o intervalo de confiança. Onde no nosso caso de Covid, né, eu sei que eu usei os 50% de imunidade como exemplo de hipótese, mas mesmo sem ele, eu posso computar o intervalo de confiança, que dá entre 1,7% e 2,1%, e esse intervalo de confiança que ele fala, caso você repita o experimento desse mesmo tamanho, por isso que o N está nele,
onde que você espera que a média vai cair? E 95% desses experimentos vai ter a média nesse intervalo. Isso é uma frase bem confusa, que eu já errei várias vezes em sala de aula, não nego isso, assim, acho que até na lista pode estar errado, eu vou falar com Hannah com calma, né? Assim, o intervalo de confiança ele captura a noção de você repetir o experimento e 95% das repetições ele captura a média real. O que mais importa para mim não é nem essa história de capturar a média real ou não, embora ela é importante, é essa noção de replicação. Tipo, olha, se eu repetir o experimento, eu não espero nada muito além disso. Vai estar aqui dentro. Então, mesmo se você não consegue fazer várias amostras do Brasil hoje, o intervalo de confiança lhe dá essa noção do que seria essa replicabilidade. Por isso que liga muito bem também com o método científico no geral, né? Que a noção de replicação meio que vem direto. Observe que nesse exemplo aqui, eu fiz intervalo de confiança de equação fechada. Eu, pessoalmente, falando hoje em dia, prefiro fazer via bootstrap. Porque via bootstrap eu consigo fazer para qualquer estatística. Entendeu? Mas sim, se você quer fazer via equação fechada, você pode também. Tanto que tem aqui uma divergência que, se você quiser sumarizar a média, você pode fazer o IC via bootstrap ou IC normal. Se você não quiser sumarizar a média, é outra estatística, você faz via bootstrap mesmo. Aí, quando você for para o lado dos dois grupos, eu quero comparar dois grupos, tipo o caso dos bebês ou o caso do grupo de controle e teste, entendeu? A história se repete. Só que agora não tem o valor de referência. Um grupo é a referência do outro. Entendeu? Ou melhor, sempre tem um valor de referência. Né? Então, é a mesma resposta de antes. Se for média, você faz um teste de permutação, ou um IC normal, ou um IC de bootstrap. Se não for uma média, for uma mediana, você pode usar o bootstrap ou a permutação, que funciona tão bem quanto. E isso é meio que o caso dos bebês, né? Que aqui eu meio que fiz por bootstrap mesmo, entende? Eu vejo qual é o peso médio das crianças e eu simulo a história do intervalo de confiança com código. Eu faço várias amostras de tamanho N, obviamente tem que ter repetição, porque é o mesmo tamanho da minha amostra original. E para minhas várias amostras com repetição, eu monto dois intervalos de confiança. Um para as mães que fumaram e um para as mães que não fumaram. Esse intervalo captura 95% do que é esperado. Né? Então, 5% para mais está aqui. Note que a média do outro grupo está para cima. Entendeu? Ela tem menos do que 5% de chance de acontecer no primeiro grupo. E vice-versa. Então, isso quer dizer o quê? Que, estatisticamente falando, eu tenho pouquíssima evidência de que esses dois grupos têm pesos iguais. Porque a igualdade em estatística não é o número ser igual, né? Como tem a casa no meio, como tem a chance, a gente quer capturar essa variabilidade. Por isso que tem mais confiança ali. Interessante. Se os dois intervalos meio que têm um overlap, eu já tenho meio que assim uma noção, falar um termo meio mal feito, mas acho que ajuda a entender, de uma igualdade estatística, no caso da hipótese. Porque assim, se eu repito o experimento, eu espero o valor do outro. Então, se eu espero o valor do outro, eles parecem que são iguais, né? Isso assumindo o limiar de 5% aqui via Bootstrap. Ou você pode também, como a gente falou, né, fazer um Bootstrap da diferença das médias, já que são dois grupos, né? E observar qual é a chance do valor zero ocorrer. Quando você faz um Bootstrap de diferença de médias ou diferença de medianas, o valor zero captura igualdade. A chance do valor zero ocorrer ou algo além dele, maior do que zero ou menor do que zero, é o valor P, que aqui é tão raro que nem aparece no histograma, meio que sumarizando. E, olha, muito provavelmente os dois grupos não são iguais. Então, eu espero que esse fluxograma meio que ajude vocês quando vocês forem usarem o ICD, ou o assunto do ICD no futuro, né? Peraí, deixa eu ver esse slide aí. Vocês estão vendo o fluxograma ou não? Então, voltou agora. Eu estou com duas telas aqui para observar. Então, eu espero que esse fluxograma meio que ajude vocês a entender essa história e fazer uso disso. Aí você fala, quando é que eu vou fazer isso na minha vida? Você faz um IC, você vai escrever um artigo. Você vai comparar dois algoritmos. Intervalo de confiança. Você vai, sei lá, fazer uma pesquisa com pessoas. Você fazer uma pesquisa mais IHC e tal. Você não consegue repetir aquela pesquisa várias vezes.
mas você quer saber o que seria esperado caso você conseguisse. Você faz um intervalo de confiança. Então, é por isso que o intervalo de confiança é tão comum na ciência. Quando a gente lê o resultado do Ibope, aquilo é um intervalo de confiança. 5 pontos para mais ou para menos. Né? Que é a noção de, olha, o que você espera da eleição caso eu conseguisse repetir o Ibope naquele mesmo dia. Que eu não repito porque é muito custoso. E o Bootstrap meio que simula isso. Aí eu pulei aqui alguns slides para frente, eu vou esperar enquanto carrega, pelo menos a minha segunda tela, talvez não chegou para todo mundo. Chegou agora. Que é o seguinte, tipo, existe um mundo de teste de hipótese. Então aqui eu peguei esse slide de uma professora, foi até onde eu roubei a ideia do fluxograma, onde ela vai fazer só quais são os testes de hipótese possíveis para comparar médias. Note que aqui é só média, tipo assim, é média de um grupo, é média de 2 grupos, é média de 3 grupos, é média de 2 variáveis, é média de 3 variáveis, etc. E cada testezinho tem um nome. Existe o teste T, onde a gente geralmente faz o teste T, eu já simulando em CD. Nos 2 grupos, no caso AB, é um teste T, por exemplo, aqui, que deve estar aqui, né? O Two Sample Test, deve estar aqui embaixo. Se eu quero saber uma coisa mais de ordem das médias, não necessariamente da média em si, tem esse Wilcoxon test. Se eu quero fazer várias variáveis, tem um teste chamado ANOVA. Jussara fala disso na optativa dela. A gente escolhe não falar disso em CD, porque o que eu espero que vocês peguem em CD são as definições. O que é o intervalo de confiança e o que é o valor P. O Breno falou que não apareceu nenhum slide. Deixa eu ver aqui. E agora, Breno, apareceu? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Vocês estão vendo os slides? Alguém pode dizer que está vendo, sim ou não? Eu estou vendo. Tá. Talvez seja só para o Breno aqui, né? Agora apareceu, não estava aparecendo, professor. Obrigado. Tá, ok. Então, só para resumir, assim, talvez você perdeu, é isso. Então, tem um mundo de testes de hipóteses que, se você for ler a documentação de SciPy, de R, ou qualquer coisa do tipo, esse mundo de testes, entende? Você não precisa nem simular o Bootstrap, para ser sincero. Você chama uma função e está pronto. Mas você tem que saber ler o que é hipótese nula, e tem que saber o que é um valor P, e tem que saber o que é um intervalo de confiança, para conseguir usar esse teste. Então, alguns deles vocês veem em outras matérias, mas nem todos vocês vão ver aqui. Eu acho que isso meio que dá uma noção do que você espera no mundo do ICD. E só para resumir isso que eu falei agora, né? Assim, a gente quer passar o conceito, quer passar o entendimento. Isso é o que os livros de Berkeley fazem, tá? Eles não falam muito dos cada teste específico. Alguns dos estatísticos gastam muito tempo em cada teste específico, que eu acho meio maçante também. Às vezes o aluno se perde tanto teste e perdeu o que é um teste, o que é um valor P. Então, eu espero que isso fique para vocês. São conceitos difíceis. Eu não nego que são conceitos difíceis até de ensinar. Isso é a terceira versão do ICD. Eu acho que só agora eu estou um pouco mais feliz com minhas explicações, porque é uma mentalidade complicada por um lado. Né? Caso eu repetisse o experimento, o que eu esperaria com uma amostra do mesmo tamanho? Né? Tipo, por que tem 5% de limiar? Por que não é 2%? É um monte de pequenos valores. O valor P é a probabilidade da hipótese nula ou a probabilidade do que eu observei? Nenhum dos dois. A probabilidade de ser além do que você observou. Mas cair esse pensamento na sua cabeça, quando ele cai, eu espero que ajude vocês, não só com o ICD, mas até a ler qualquer pesquisa científica. Só para mostrar um exemplo, isso aqui é um material que geralmente caía em outra aula do ICD, mas até para poupar tempo de vídeos, né? Porque os vídeos estão passando dos 45 minutos, eu sei que eles estão, estou tentando melhorar isso. Aproveitando a aula de hoje, o que é que seria um outro teste possível? Então, tem uma base de dados que é bem bacana, que é a base do Titanic. Vocês podem baixar facilmente no site lá do ICD. Que eu estou tentando reorganizar, para ficar mais fácil de leitura também. Só mencionando que também o Pedro, meu que ajudou no site, agora você não precisa mais baixar os dados via GitNFS. Cada notebook já baixa de HTTP. Que deixa bem mais simples a vida de vocês. Então, os dados de Titanic,
você tem basicamente para cada classe, onde aqui a classe é a primeira classe, segunda classe, terceira classe do Titanic. Para cada classe dessa, vocês têm se a pessoa sobreviveu ou não. E vocês têm qual foi o bilhete daquele passageiro. Então, sabendo se você sobreviveu ou não com o bilhete daquele passageiro, a gente quer testar uma hipótese. A hipótese que a gente vai testar aqui no mundo do Titanic, ela é a seguinte. Tipo, eu quero saber se existe alguma relação entre classe e sobrevivência. Tipo, será que morreu mais pessoas da primeira classe, da segunda classe ou da terceira classe? É isso que eu quero testar aqui nesse mundinho de CD. A gente já espera que isso ocorra, né? Assim, quando a gente vê o filme, né, a história, tipo, algumas classes foram adequadas mais cedo, mulheres saíram primeiro também, crianças, etc. Então, como tem um certo viés nos dados, não é uniforme, já espera que eu vou falsificar a hipótese aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Com um teste estatístico. Então, o que eu vou criar, e tem no notebook lá da DCD, da próxima aula, na verdade, já ganhando um pouco de tempo para falar teste de hipótese e fechar o assunto, eu vou criar uma tabela com a fração de sobreviventes para cada classe. Note que cada linha soma para 1, essa linha soma para 1, essa linha soma para 1, essa linha soma para 1 e essa linha soma para 1. E eu tenho a quantidade de pessoas em cada classe. Classe 0, se eu não me engano, é a mais baixa, entende? Classe 3 é a mais alta. Eu não vou lembrar direito. Não, mentira. Essa aqui deve ser a... Não lembro, na verdade. Eu sempre esqueço isso. Mas tem alguma relação, assim... Uma é tripulação, a outra é a terceira classe. Então, classe 0 é tripulação, que era muita gente. Tem muita gente que morreu. 3 é terceira classe. Muita gente morreu mesmo. Da primeira e segunda classe, tem mais gente sobrevivendo. Agora fica mais claro essa história também. Tem a tripulação. Isso aqui é a fração de quem sobreviveu para cada linha dessa. Dá para computar isso somando esses zooms para cada classe, com o group by em pandas. No notebook tem esse código. Posso até colar no slide aqui para o futuro. Depois que você criar essa tabela, você vai se perguntar o que eu esperaria caso essa seleção ela fosse uniforme. Então, uniforme seria a soma de todo mundo que sobreviveu, todo mundo que morreu, e eu vou criar uma tabela nova para quem sobreviveu e morreu, que está aqui nesse meu próximo slide. E aqui eu tenho essa minha tabela nova de dados. Algumas aulas atrás, a gente resolveu esse problema via Total Variation Distance, que era o slide anterior. Aqui eu quero mostrar uma outra abordagem, depois que eu passei bem rapidinho, só para não perder a história na minha cabeça. Agora que eu tenho essa tabela uniforme, que é o que eu esperaria, tipo assim, olha, caso não existe relação entre classe e sobrevivência, ou seja, soma de mortos, soma de vivos, tira a fração de cada um, 32% no geral morreu, sobreviveu, e 67% morreu, e eu faço isso ser igual para todas as classes, entendeu? Nesse momento, eu tenho o que seria o mundo aleatório. Aí eu tenho que criar uma estatística de teste. Entende? Qual é a estatística de teste que eu vou fazer agora? A minha estatística de teste, ela se chama de Q quadrado. Q quadrado é um nome bonito para uma métrica mais ou menos simples. É o quadrado que você pode esperar, que vai ajudar no mundo desse, onde essa métrica, tudo que ela faz é a seguinte. Vou passar aqui 2 slides para mais claro. Para cada célula do que eu observei, XY, eu reduzo o que seria esperado no mundo se não tivesse tendência, né? Se assim, não tivesse relação entre classe e sobrevivência, que é 0,3. E eu faço isso para todas as células. Isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso, isso menos isso. E somo na parte de cima, dividido pelo que é esperado. Observe que o valor em cima vai ser 0 quando é igual.
e vai ser alto quando é diferente, né? Tipo, então isso é uma noção de distância entre duas tabelas. O motivo que a equação é essa, um quadrado meio que normalizado pelo valor original, é porque eu consigo provar que para dados categóricos como esse valor aqui que eu estou computando segue a distribuição Q quadrado. Existe uma distribuição quadrada Q quadrado. Se eu consigo provar que existe uma distribuição que captura a população, entendeu? Ou captura que seria esperado em repetições de experimento, né? Meio que assim, a distribuição amostral, desculpa. Se eu consigo dar uma forma para a distribuição amostral, não população, falei errado, eu posso fazer um teste exato. Então, todo esse mundo da estatística, eu vou voltar aqui alguns slides, muitos slides, é preocupado com essas provas exatas, entendeu? Tipo, o que eu estou comparando e como eu estou comparando. Aí alguém fala, se você fizer isso, segue distribuição tal, segue distribuição tal, segue distribuição tal. E você não consegue fazer o teste de forma fechada. Tipo a gente fez na última aula de poder paranormal. Só que o bacana do mundo de ICD, da computação, que embora que é um mundo que eu sei que tem falhas estatísticas, a gente não coloca aqui no... Assim, vai ter um erro além do esperado, já que é via simulação, entendeu? É que eu não preciso me preocupar com esse valor exato. Vocês já aprenderam o arcabouço para computar isso. Isso aqui é uma estatística de teste. Eu tenho rótulos. Eu posso computar um intervalo de confiança disso e ver se cabe o zero, por exemplo, do zero seria igualdade, né? Mas eu posso também fazer um teste de permutação. Eu permuto os rótulos, entende? E depois de permutar os rótulos, eu faço vários valores de quadrado. E aqui eu tenho a distribuição amostral, que parece uma de quadrado, se eu botar o quadrado, ela tem essa cara. E a minha hipótese nula é que o dado da tabela uniforme é igual ao que eu observei em Q quadrado. Como eu observo 0,5 e isso nem aparece nessa simulação da amostral, então, o p-valor é muito baixo. Ela é abaixo de 0,05. Aqui deve ser uma coisa tipo assim, 10 a menos 8, ou 12. Né? Então, como isso é muito baixo, eu rejeito a hipótese nula, que foi uniforme, mostrando evidência de um sinal. Caso o Titanic repetisse a tragédia, que ela não repete, seria muito raro eu esperar alguma igualdade. Entendeu? Então, tem uma certa tendência nos dados. E eu fiz isso sem uma equação fechada. Então, é por isso que eu gasto muito tempo em CD com teste de permutação, com bootstrap, voltando para o valor P, etc., também para pegar os conceitos mesmo. Eu espero que tenha ficado mais claro nesse semestre. E na próxima parte da matéria, a gente vai para a regressão linear. Relembrando o teste de hipótese sempre que possível. E é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria, sobre as listas, sobre alguma coisa? Alguém? Ninguém? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que vocês não têm dúvidas, eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Diferente da primeira live, que eu meio que abri a lista para revisão, para fazer um slide de revisão. Eu acho que funcionou melhor. E alguém pediu para adiar o material da disciplina para quarta-feira. Eu adiei. Como eu atrasei uma aula, acho nada mais justo também do que a adiação. Vai aparecer, acho que 2 aulas assim, essa semana. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou fechar a call em poucos segundos. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Flávio, Oi. acho que você até comentou no começo da aula que acho que tem uma coisa na lista que está errado em relação a intervalo de confiança. Sim, os valores eu vejo com Hannah, se for lista prática, e tem uma lista teórica com uma resposta estranha. Hannah me falou hoje. Isso eu corrijo também. Porque justamente na lista 3,
Porque tem uma pergunta que justamente afeta isso, entendeu? É só para saber se vai ser corrigido mesmo, que... Vai, não se preocupem não, que esses erros eu tento corrigir todos. Se eu esquecer, pode me lembrar que eu tento novamente. Assim, os erros do Forms, infelizmente tem bug no Teams, eu não sabia disso, né? Mas a gente vai até o fim de semestre agora no Teams. Os erros do Forms eu corrijo na mão. Os erros da lista prática, a gente vê para corrigir na mão também. Então, Beleza, obrigado. então é isso, gente. Obrigado aí por participar da live, fechamento. Espero ter ficado mais claro o assunto. Tem mais 2 dias aí para terminar o material. E eu volto a gravar as aulas de regressão. Qualquer sugestão sobre a matéria, pode falar no chat do canal, então eu posso ver como melhorar, ou como melhorar isso no próximo etapa do semestre. Até mais. Até mais.